primeira situação, eu gostaria que você se apresentasse. Gê, quem é você? Eu me chamo Gersilaine Nascente, tenho 38 anos, sou vestibulanda de medicina. Meu interesse é prestar o Enem e tentar medicina na UFO, na Federal de Uberlândia, né, onde eu moro atualmente. E sou casada, tenho um casal de filhos. E no momento estou só por conta de estudar mesmo. É isso. Tá ótimo. E como é que você anda estudando matemática? Porque o que eu vou te propor aqui agora não vai ser a gente pegar porcentagem e estudar porcentagem. Não vamos pegar regra de 3, estudar regra de 3 e nem nada do tipo. Eu vou te propor um estudo diferente da matemática que eu venho pensando há muito tempo. E o que você acha do jeito que você está estudando matemática hoje? Porque você comentou que você está assinando um canal, né, um site, que eu imagino que seja o estilo tradicional de ensino de matemática, não que isso seja ruim, é o convencional. O que você acha desse tipo de estudo? Qual que é a sua dificuldade hoje na matemática? Se fosse para você dizer, olha, eu não sei direito bem isso, me fala um pouquinho sobre as suas dificuldades. Então, quando eu iniciei a plataforma foi justamente para voltar do zero, né? Não estava tendo um bom desempenho nos Enems anteriores, devido à base, e voltei lá do início mesmo, assim, de contagem e tudo. E realmente, o ensino tradicional a gente percebe, assim, que não evolui, assim, de forma do que a gente espera. Às vezes você fica 6 meses e fica patinando ainda nas provas. Aí eu comecei a fazer provas, e eu percebi que através das provas eu estava aprendendo melhor, sabe? Eu fazia as provas, aquilo que eu tinha dúvida, eu voltava e tentava entender por que eu tinha errado, porque eu percebia que a interpretação estava realmente era aquilo que mais tinha dificuldade, porque cada prova tem um estilo, né? E o Enem ele tem um estilo dele, e realmente a interpretação ali na matemática fazia eu errar questões bobas, assim, simples, que quando eu via a resolução eu pensava, não é possível que eu perdi isso, né? Então foi isso que me fez perceber que pelas resoluções eu estava tendo um melhor desempenho do que somente ficar assistindo aula passivamente. Então, e é exatamente com essa proposta que eu venho apresentar uma ideia diferente. Nós não vamos estudar aqui porcentagem e nem as matérias da matemática separadas, nós vamos estudar interpretação, porque interpretação é a dúvida que eu mais recebo da turma massivamente. Eu chego assim, o pessoal fala, o que você tem dúvida? Eu diria que, assim, não fiz um estudo nem nada, mas eu diria que, 80, 90% da turma fala interpretação, me ensina a interpretar. E é muito difícil isso, porque, como que eu vou te ajudar a entender um texto? Porque eu consigo te ajudar a entender uma porcentagem, mas como que eu vou te ajudar a entender um texto, a extrair informações relevantes do texto? Eu comecei a pensar nisso, falei, cara, como que eu vou fazer esse negócio? A gente quase não acha informações sobre como fazer isso. E eu acredito que o método que eu estou desenvolvendo ainda está em construção, você faz parte desse projeto piloto. Eu acho que vai ser muito legal. Eu andei assim testando com umas pessoas próximas de mim, o pessoal gostou, e você vai ser a primeira pessoa que eu vou de fora que vai me dizer sobre isso. E como é que ele funciona? Primeiro, você precisa entender como é que funciona a cobrança do Enem. Você já deu uma olhada na matriz de referência? Uhum. E hoje nós vamos pegar, quer ver, deixa eu compartilhar a tela por aqui. Ó, dá uma olhada nesse documento aqui do Enem, sabe? Esse aqui é a matriz de referência na matemática. Nada de novo por aqui. Uhum. A minha proposta é a gente estudar as áreas de 1 a 7, que são tudo que cai no Enem. Hoje, eu quero propor para você a área 6, que é uma das áreas que o Enem mais gosta, que é a análise de interpretação, leitura de gráficos e tabelas. Isso daqui cai em mais de 20 questões do Enem todos os anos. Então, nós vamos fazer isso. Hoje, vamos dar um toque na área 6, que é uma das áreas mais fáceis do Enem e uma das mais importantes. É aqui que a turma
precisa acertar todas as questões, deixar para errar, por exemplo, na área 7, que é uma área onde envolve probabilidade, a turma às vezes tem um pouco de dificuldade com isso, deixar para errar, por exemplo, na área 5, onde entra função, equação, a gente vai chegar lá depois com mais detalhes. E o que a área 6 vai cobrar de você? A interpretação de leitura de gráficos e tabelas, você vai ter que utilizar informações para fazer inferências, ou seja, deduções, você vai ter que saber ler um gráfico, resolver problemas com dados apresentados no gráfico, ou seja, para que você resolva o problema, você vai ter que saber extrair essa informação, essas informações e fazer análise das informações que tem em gráfico. Isso aqui geralmente cai em exercícios que você resolve e no fim existe o gráfico com um tipo de resposta, onde você tem que extrair informação ali para fazer a análise. As 3 habilidades, elas estão amarradas, tá vendo? E é isso aqui que você vai ter que ser boa. O Enem vai te cobrar habilidade. Você sendo boa na habilidade, você é boa na competência. Então, nós não vamos treinar competências, vamos treinar habilidades para que você fique fera na competência, tá? E por hoje, para começar hoje, eu separei alguns exercícios aqui. Deixa eu pegar. Então, hoje não vai ter nada de muito novo, porque eu só separei os exercícios da área 6, que você já deve ter visto em alguns locais por aí, mas que eu quero saber como é que tá essa tua parte de interpretação de gráfico. Outra coisa que é importante, Gê, eu lembro que eu comentei com os alunos meus agora, acho que mês passado, mês retrasado, que eles teriam 3 minutos e meio para resolver um determinado tipo de questão ali. Aí eu lembro que uma aluna até falou, mas Gabriel, não tem como resolver essa questão em 3 minutos e meio. Aí eu virei e falei, mas tem que ter como, porque a média da velocidade que você tem por questão não é nem essa. Aí qual que é o segredo? Questão de interpretação, você não pode levar 3 minutos e meio para resolver, porque por conta da TRI, né, você tem as questões mais difíceis. Então, uma questão de interpretação tem que resolver rápido. Para resolver rápido, tem que ler rápido. Para ler rápido, tem que já estar acostumado com a leitura. Então, por hoje, eu quero comentar um pouquinho sobre a área 6, como eu já disse, e nós vamos fazer isso, vamos só ler, interpretar e tentar entender o que está acontecendo. Na verdade, não eu, vai ser você. Eu quero ver como que você está lendo, interpretando e resolvendo. Vê se você consegue ler essas informações no gráfico aqui, porque se você não conseguir, eu te passo e a gente consegue resolver. Você consegue ler a questão número 1, questão número 2? Dá para ler, sim. Então, vamos lá, vamos junto comigo. Eu não vou fazer, eu quero ver se você consegue entender, extrair informação e resolver. Primeira questão vem do Enem. Certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira: ele ganha um valor fixo de 750, mais uma comissão de 3 para cada produto vendido. Caso ele venda mais de 100 produtos, sua comissão passa a ser 9. R$9, né, para cada produto vendido. Isso a partir do 100º. Com essas informações, o gráfico que melhor representa essa relação entre salário e o número de produtos vendidos é... Tem algum palpite? Então, a já me chamou a atenção já de primeira, né? À medida que você vai lendo, eu já vou olhando para o gráfico, né? Eu leio e já vou olhando o gráfico. Geralmente, quando eu faço a prova, e aí eu já peguei ali o lance do 750, que já está fixo ali, né? O A já está no 750, aí a parte sobe, né? Linear, por conta de ficar até o 100, né? Acho que dá para enxergar o 100 ali. A partir de 100 produtos, ele começa a ganhar 9, aí vai só subindo. Então, eu fiquei com a A porque eu achei os outros não fazia sentido, assim, né? Um tá só reto, o outro tá para baixo e depois que sobe. Então, eu calculei assim rápido. À medida que você foi lendo, eu já fui olhando e para mim foi assim, eu acho que tá... Não sei se é nessa vibe, né, assim, a interpretação, mas eu interpreto geralmente assim, eu já olho e já vou olhando o gráfico. Eu já leio olhando. Então, muito bom, mas vamos ver o que essa letrada está querendo dizer. Eu dei um zoom aqui na tela, apareceu o zoom para vocês também? Apareceu.
Ó, o que, que a letra A está dizendo? Primeira coisa, Gê, quando você for fazer leitura de gráfico, inclusive essa é uma das partes mais importantes, é você entender os eixos. Nesse caso aqui, o eixo Y, ele é o saldo em reais, salário em reais, né? Tá meio ruim para ler aqui. E o eixo Y é o produtos vendidos. Repara o seguinte, se eu vender 0 produtos, eu ganho R$ 750. Se eu vender 200 produtos, ganho aqui um pouco menos de 150. Isso daqui é uma linha que está crescente. Então, quanto mais produtos eu vendo, mais eu ganho. Uhum. Tá coerente? Correto? Parece que é esse. Só que o que, que o texto aqui está dizendo? Olha, que ele ganha um valor fixo de 750. Essa frase de ele ganha um valor fixo de 750 condiz com, se ele vender 0, ele ganha 750, ou seja, um valor fixo. Uhum. Tá ótimo, perfeito. Mas o que não está casando aqui, Gê, é o seguinte, olha, ele ganha uma comissão de R$ 3 para cada produto vendido, o que justificaria o crescimento do gráfico à medida que os produtos vão sendo vendidos. Mas existe uma diferenciação a partir do 11º produto, olha, que ele começa a ganhar mais por comissão. Uhum. Tá vendo? Então, na hora que atingisse esse 100 aqui, ou seja, valores maiores do que 100, era para essa curva aumentar ainda mais, porque ele está ganhando mais dinheiro. Esse é o A, né? É. Ah, porque o A tá embaixo, eu achei que era o de baixo, é porque eu escolhi o B, então. É Ah, porque eu não. achei que era Assim. só uma. Eu achei que era só uma representação. Eu olhei assim, A, B, aí eu olhei que tava, o A tá fora do normal, que eu tô acostumado. Ah, não, beleza, beleza. Não, beleza, não tem erro não. Você escolheu essa daqui, o que também está coerente. Mas agora eu vou te lançar uma pergunta. Por que que você escolheu a B? Hum. Ah, esse segundo gráfico aqui, né, B, porque o B É, está B. aqui embaixo. Por É. que que você escolheu essa B e a letra C, bom, a constante e a letra D constante, não tem nem o que dizer, né? Não está levando em consideração a comissão. Mas por que não a letra E? Me explica a diferença da B e da E. Dessa e dessa. Aqui. Por que motivo você optou? Eu entendi mais pela questão da reta tá um pouco mais alta, sabe? Ela tá crescendo mais. Na outra estaria crescendo menos. Então eu tinha entendido que no início tem uma comissão de R$ 3, né? Então vai subindo. Mas realmente ela sobe mais a da B do que a da E, né? Aí eu fiquei achando que realmente ela está subindo até um certo limite e depois dá uma continuidade com a partir de 100 são R$ 9. Então teria que subir mais, né? Então eu agora estou percebendo, me parece que acho que ela está errada, né? Eu Porque acho que eu, o eu acho certo que eu, seria R$ 9 subir mais rápido, né? Tipo, o ganho é maior, então a reta seria mais inclinada. entendi. Agora sim você começou a formular de uma forma um pouco Não mais é assim, interessante. né? R$ 3 menos inclinado, R$ 9 seria mais inclinado. No caso, você está comentando dessa letra E aqui, né? Isso, dessa letra E aí. Sim, o seu pensamento é válido. A inclinação mais elevada refere-se aos R$ 9 a mais de produto Ele vendido, ganha, sim. ele ganha bem o dobro, né, na verdade, por cada produto. Sim, sim. A comissão seria 3 vezes mais, na verdade, né? 3 vezes mais, Agora, por esse lado que eu percebi, realmente, talvez a B não seja a correta. Eu não sei qual o gabarito, mas agora eu fiquei em dúvida, realmente, a partir desse raciocínio. Por isso que a interpretação é realmente... Então, a ótica de pensamento nesse exercício é exatamente isso que você falou, de que a inclinação maior refere-se aos R$ 9 de cada produto. Foi perfeito essa ideia. Então, sim, essa letra B confunde justamente por isso, mas é a letra E que é a correta. Ah, Esse exercício
ele estaria nas competências, na competência 6, na área 6, porque ele é puramente análise de gráfico, tá vendo? Não tem um tipo de conta aqui. Ele seria um exercício do tipo fácil do Enem. E não pode errar. Não pode errar. A turma comenta às vezes, Gabriel, eu quero passar em medicina, como é que eu faço? O Enem não divulga pra gente uma tabela com exatidão de como é o cálculo da TRI. Eu nem sei se ele teria como fazer isso, porque eu acredito que a TRI deve variar muito de acordo com as respostas e acertos de cada candidato. Só que uma coisa é verdade, você errando uma questão fácil, você é muito punida. Porque aí não adianta nem acertar a média, porque ele já vai entender que, né, você errando uma fácil, como é que você acertou a média? Mas é mesmo, é um risco muito alto, até de acertar uma difícil, às vezes sem querer. Não adianta nada. Não adianta. Beleza. Então, ficou ok nessa. A sua confusão foi muito boa, porque você poderia ter respondido qualquer outra mais errada, você ficou em dúvida entre as duas que poderiam ser mesmo. Mas, por fim, corrigiu. Essa que é a ideia, Eugênio. Essa é a número 2 das operadoras de celular. Olha, aqui no Brasil, há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas de A até E de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme o gráfico. Essa pessoa pretende gastar exatamente R$ 30 por mês. E dos planos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada para o gasto previsto para essa pessoa? E aí? Deixa eu ver. R$ 30. A letra C, ela 30 minutos e o valor em reais aqui, 30. É um gráfico que você tem que ter muito cuidado, né? Porque primeiro olha o tempo mensal, que é embaixo, em minutos, mas o valor máximo em reais é 30. Se você perceber, a letra D já teria que descartar, né? Porque já começa com 30, então não seria muito vantajoso. Isso. Assim como a letra B, que já começa em 50, ela quer gastar no máximo 30. Aí você vem para a letra A letra E, que eu já descartaria porque a letra C, ela teria mais tempo, né? Em minutos, você vê o gráfico corta aqui no 30 minutos, R$ 30. Né? E se você tem a letra E, ela corta um pouquinho antes, né? Então ela teria menos minutos pelo mesmo valor. Isso. E tem a letra A, onde ela corta mais em cima ainda, né? Um pouco em cima. Então, a princípio, aqui a letra C estaria mais pertinente por questão dela ter os 30 minutos, pelo menos, por R$ 30. Ela teria mais tempo pelo preço que ela quer. Então, eu iria de letra C. Perfeito. Maravilha. Segue o jogo, eu não tenho nada o que falar. Você mandou super bem nessa. Tá ótimo. De novo, essa seria uma questão que, olha, você resolveu. Eu acho que. Eu não marquei aqui exatamente, mas acho que em 1 minuto e pouco, 2. Explicando, né? Assim, na hora da prova a gente só pensa assim, rápido. Mas a ideia é essa mesma, porque você vai ver mais tarde, eu vou te apresentar o que realmente é o meu projeto, não esse, mas a ideia é essa mesma. Quanto mais tempo você perder aqui explicando, não só para mim, mas para si mesma. Porque você explicando para si, você aprende bem mais rápido do que você só pensando e segue. Então, essa que é a ideia. Mandou muito bem. Aí nós temos a número 3 aqui, outra do Enem. O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN no período das 10 às 17, num dia em que elas oscilaram assentadamente em curtos intervalos de tempo. Aí tem um gráfico bonitinho das ações. Neste dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horário diferente de acordo com a seguinte tabela. Você sabe como é que funciona esse mercado de ações hoje? Olha, não, eu já procurei saber pouco, assim, mas não tenho uma noção muito específica, não. Sabe? Só por cima mesmo, assim. Tá. Mas você entende o processo básico, assim, de compra e vendas. Uhum. Beleza. E
Aqui traz a tabela com relação ao horário de compra e o horário de venda dos investidores. Aí vem a pergunta, com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Então, vou afastar aqui. Uhum. Aí você consegue ver o gráfico bonitinho? Dá para ler, sim, o valor da ação, o tempo, né? Isso. A questão aqui é questão de valores, né? Então, aqui, pelo que eu percebo, é um tipo de situação que você tem que analisar cada um, né? Porque, como eu já deixou a tabela também de horários, então, eu tenho o investidor 1, então esse leva mais tempo. Você pega 10 horas de compra do investidor 1, 150, com horário de venda. Aí eu faria tipo conta, sabe? Assim, eu ia fazendo, porque eu não vejo, assim, visualmente fazer de cabeça, né? A não ser que tenha alguma forma, mas geralmente eu faria a conta. Mas não tem problema não. Você Então, pode né? aqui, tipo, para evitar que você E perca para às vezes. você ver que é subtração, né? Você pega um valor, aí subtrai, é o lucro dele. Então, Nesse eu caso, só quero que você me fale que conta que tem que ser feita, porque eu até abri a calculadora aqui agora. sim. É lógico, não se pode usar calculadora no Enem, mas é importante que eu entenda que se você entendeu o que tem que ser feito, porque aí na hora você Ah, faz não, eu isso. entendi assim, eu pegaria, por exemplo, investidor 1, horário de compra 10, aí tá ali R$ 150, e o horário de Sim. venda às 3 horas estava 460. Eu pegaria 460, tirava 150 e viria o lucro dele e escreveria. E assim é fazer com os outros. Beleza. Aquele que tivesse o maior lucro era o que tinha ganhado o melhor negócio, né? Que às vezes não vai ter Isso. lucro também, que pelos gráficos que eu vi aqui, se a pessoa compra as 4, que vale 100, e vendeu as 17, você vê que é R$ 100 só que sobra, né? Então, com certeza, de 460 para 150 é maior. Mas com certeza eu faria a conta, não faria, tipo assim, não confiaria na minha cabeça, não. Eu faria as contas só para ter certeza que não é uma pegadinha, né? Porque às vezes você não pode jogar só por cima, assim. Não, mas tá ótimo, você entendeu o processo que tem que ser desenvolvido, tá perfeito. Uhum. Baseado nisso, então você já consegue responder a resposta, já Pra responder fazer a a questão. subtração. Uhum. Ou seja, qual que daria aqui nesse caso? Ó, na primeira, Sim, deu 310. Foi no 310, você falou que ia fazer 400, 460 150, menos 150. É isso mesmo. né? O 2 já Então, tiraria, né? Porque 10 a 5, você tem 150 e depois vende por 200, né? Então, tipo assim, tem coisa que você já vai, tipo, anulando, né? E já vai deixando só aqueles que precisam fazer uma continha. o número 2 você falou 150 menos E ele 200, né? vendeu nas 5 horas, ele vendeu por 200, né? Então, ele teve um lucro aí de R$ 50, 50. que é muito baixo, né? Aí, uma às 3, ele pegou por 380, ele comprou e vendeu por 460, que também dá um valor menor do que Isso. o 1. E às 3 horas, o 4, 460 e vendeu por 100. Nossa, prejuízo, né? Não teve lucro. Isso. E o 5, 4 horas estava 100 e ele vendeu por 200, ganhou 100. Então, com certeza, é o 1 mesmo, Perfeito. né? Perfeito. A A sua letra A. análise, isso, letra A, a sua análise foi muito rápida, muito concisa. Maravilha, não tem nem o que dizer. Foi ótimo. Parabéns. Obrigada. O 4, que ele diz que atualmente existem diversas locadoras de veículos, permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida conforme o gráfico. Então, temos essa distância bonitinha aí, o gráfico certinho. Aí vem a pergunta: o valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P para distâncias em quilômetros presentes em quais intervalos? Uhum. Aí tem que atentar que é o que ele está pedindo, né? Que é menor ou igual, ou seja, está cortando a linha do P ou está abaixo dele. Ele está pedindo valor pago, né? Para distância em quilômetros.
Aí você tem que ter muito cuidado, porque quando ele pede valor pago, você vai direto na diária, né? Mas ele está falando para distâncias em quilômetros. Então, eu olharia as distâncias embaixo e pegaria que ele está igual aqui no 20 quilômetros, do Isso, 0 ao 20, na verdade, que está menor ou igual, do 0 ao 20, e do 100 ao 160, que está igual e menor. Entendeu? A confusão isso, aqui poderia ser se ele é só o início e não circular o final, que é distância. Tipo, o valor pago é menor ou igual àquele para distâncias, sabe? Então, assim, eu já fiz questões assim que eu tive que ficar circulando para poder não me perder em dos incógnitos, né? Você não pode pegar só o valor da diária, no caso, que seria a distância mesmo. Eu acho que nossa, é 0 a 20, maravilha. 100%, Matou muito bem. Perfeito. né? Show. Vamos para 5. A 5 começa aqui embaixo e vai um pouco ali para cima. Aí na 5 ele comenta, né? Em uma colisão frontal. Ah, depois eu posso até te passar isso daqui, tá? Para você, esse arquivo aqui para você ficar para você. Ótimo. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em cinto de modelos diferentes modelos de cinto. Né? Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundos de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. É bonitinho o gráfico aí, vou até dar um zoom maior, para que caso não esteja muito bom. Qual modelo de cinto oferece o menor risco de lesão interna do motorista? Lembrando que esse tipo de exercício ele nem faz parte dos exercícios de matemática. Esse aqui eu peguei da física. Só que Ah, eu não sim. sabia, mas não importa, a gente consegue interpretar e fazer análise da mesma forma. Exatamente. Como está pedindo a desaceleração, né, aceleração pelo tempo, eu pensei na hora que esses picos muito grandes ali, tipo do cinto 1, do cinto 3, do cinto 5, eu já tiraria. Porque, se você perceber, né, seria uma aceleração na hora de pisar, né, para desacelerar seria muito forte, então o impacto seria muito, muito alto no corpo da pessoa, né. Então, eu ficaria entre o 4 e o 2, mas eu ficaria entre o 2 porque você vê que o intervalo de tempo é maior. Então, eu penso, se o intervalo de tempo maior ele é mais baixo, dá a impressão que a aceleração ela é mais leve, né? O impacto é menor do que seria nesse 5, no 4, onde ele tem esse morrinho aqui que deu até parece que deu uma, como é que fala? Deu uma distância, tipo um linear ali, né? Então, achei meio estranho esse gráfico. Então, eu ficaria com esse pontilhado do cinto 2. Assim, é a minha visão, né? Eu acho que os picos ali, altos ali, seria aquele tipo de aceleração que você desacelera e seria muito brusco, né? Então tem que ser o menos brusco possível. Então eu ficaria com o 2. É perfeito. Nossa, você fez análise maravilhosamente bem. É isso mesmo. Eu penso como motorista, né? Assim, eu dirijo, eu penso, nossa, pensei dessa forma, não sei se é o certo. Exatamente essa que é a ideia. E a sua análise foi tão boa que eliminando os picos, e caso não existisse, por exemplo, o 2, a resposta realmente seria o 4. Porque É, os picos podem ser mesmo, né? exatamente. Você tá mandando muito bem. Parabéns. Obrigada. Legal que você conseguiu. Você tá olhando pelos eixos ou você foi direto no gráfico? Não, eu olhei pelo tempo, eu olhei a aceleração. Quando eu vi a aceleração, eu já percebi, né? Falei, nossa, mas tá lá em cima, né? E o tempo curto embaixo. Uhum. Então eu pensei, nossa, então um tempo muito curto você vai ter com certeza mais impacto do que o tempo mais longo. Aí foi por isso aí. E pela experiência também. É que a coisa, se você já dirigiu, né, você sabe também que essa questão de aceleração não precisa ter muito conhecimento de física, por exemplo, né? Por isso que o Tá. Enem, ele é habilidades, contempla aquilo da vivência mesmo da gente, né, no dia a dia. Então isso ajuda. Sim, sim, muito bom. Eu vi também que você está lendo os eixos direitinho, parabéns.
O 6. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Esse aqui é o tipo de questão que você pensa, não é possível que eles colocaram uma questão tão simples, né? Eu sempre achei essa questão muito rápida, assim, você faz em menos de um minuto, porque você está falando de velocidade, você vê os picos ali, você olha entre o 6 e o 8, você percebe que ele ficou imóvel naquilo ali, né? Naquele momento ali, ou seja, você olha pelo gráfico da velocidade, quando o gráfico está maior, quer dizer, a velocidade, se ele abaixou e permaneceu, ele está imóvel naquele ponto zero, né? Do zero para cá ali. Então, 6 e 8, então é um minuto. 2 minutos, né? Na verdade. Então, é aquele tipo de questão que você bate e você fica até em dúvida, né? Não, não é possível que é só isso, né? Então... Mas o que eu já vi hoje é de gente errar exatamente essa daí, sabe? Por não conseguir interpretar mesmo. Não, é compreensível, mas eu achei que ela é bem tranquila até. Foi ótimo. Nossa, você matou essa daí muito rápido. Parabéns. Obrigada. A 7ª. No gráfico a seguir, temos o nível da água armazenada em uma barragem ao longo de 3 anos. Aí tem o gráfico aqui bonitinho. O nível de 40 metros foi atingido quantas vezes nesse período? 40 metros. Duas vezes? Eu entendi, eu ia de B, né? Porque eu percebi que aqui depois, abaixo do 80, nós temos um gráfico que chega a 10, então seria o primeiro. Do 10 ele sobe, seria o segundo. E depois não desce mais abaixo. Né? Eu pensei Isso, dessa maneira. Não sei se está certo. isso. Maravilha. É isso mesmo, né? Esse mesmo. Eu já vi questões do Enem parecidas, assim, com gráficos que às vezes eu errava porque eu não percebia a ida e a volta. Às vezes marcava só um, né? Aí com o tempo você vai aprendendo que você tem que estar muito atento à descida e depois à subida, você tem que contar também. Sim, sim. Né? No caso, você já pegou de outras provas do Enem, de outras questões do Sim, Enem? questões parecidas com ela, assim, sabe? Onde falava até de outra coisa, acho que era de, não sei se era de Bolsa de Valores também, onde desci e subi, eu errei justamente para não perceber a subida e contar ela. Aí eu falei, agora não erro mais. Ah, joia, maravilha. E, bom, vamos fazer mais essa daqui. Aí eu vou deixar essas outras aqui para você. Não, vamos terminar até a 9. Então, tem mais essas duas últimas que eu separei para a gente hoje. Essa daqui, se eu não me engano, é do Enem do ano passado. Se não for do ano passado, 2018. Que ele fala de 2 reservatórios A e B que são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizada na figura. Aí tem essa figura aqui. Aí vem a pergunta. O número de horas em que os 2 reservatórios contêm a mesma quantidade de água é. É um gráfico um pouco mais complexo do Ele é que... complexo porque você tem que ficar atento aonde está o reservatório A, qual que é o gráfico, é o de bolinha, e o reservatório B, que é o de pirâmide, né? Isso, Triângulo. triângulo. Pirâmide. Olha, e os valores, as laterais são bem diferentes um do outro. Mas aqui, ó, quando você vem em triângulo, 30 mil. O reservatório A tem uma bolinha no 30 mil, aqui no 8. E se você olhar no triângulo, você tem que olhar o outro lado, que é o B, tem 30 mil também. Mas é bem complexo, viu? Tem hora que sua vista até mistura. Mas eu vi aqui que é igualzinho, ó, 30 mil do lado de cá, o triângulo B, e a bolinha que é o A, 30 mil também. Então temos duas bolinhas iguais, então tá um intervalo de 1 hora, que é do 8 ao 9. Deixa eu ver se tem mais, eu acho que... Não, 30, 60...
Não, os de cima não estão totalmente diferentes, lá em cima também. Não. É, pertinente, eu acho que é esse aqui mesmo. É, um intervalo de 1 hora seria a letra A, né? Mas ele é bem assim, não dá para fazer com um pouco tempo. Na primeira vez que você olha, você fica confuso porque o reservatório A está de um lado e o B, então você não pode confundir. O lado dos marcadores, né? Estão bem diferentes. Isso. Show. Né? Acho que é isso. Perfeito. O 9. Deixa eu comentar a tela aqui. O 9 é o gráfico a seguir, mostra a evolução do calote no Brasil desde o início do ano de 1994. Tá dando para enxergar o gráfico bonitinho? Ele Tá. tá meio embaçado. Não, tá dando. Nesse gráfico, o eixo das ordenadas apresenta o número de cheques devolvidos para cada 1.000 compensado entre janeiro e maio de cada ano. Eixos ordenados, eixo das ordenadas, você sabe qual que é esse eixo? Das ordenadas seria o de baixo? O 94, 95, 96. É. Então, esse aqui é o eixo X. Não, é do ano. Ele tá falando ali, o eixo das ordenadas é o número de cheques devolvidos. Então, cheques devolvidos seria o Y, né? Isso mesmo. Às vezes eles trazem como ordenadas e abscissas, né, os nomes. Mas também deixou bem claro. Não daria nem para confundir, não. Aí vem a pergunta: quantos cheques foram devolvidos para cada 1.000 cheques compensados no ano de 2008? Para cada 1.000 cheques. Ele tá no Isso. 20, né? Tá no Seria 20. 20, então. É 20. É agora que eu tô vendo que em cima aqui tá para cada 1.000, né? Então não precisa fazer proporção, não. Eu fiquei com medo de não tá para cada 1.000, né? Também no gráfico. Mas tá para cada 1.000 no gráfico, então não. É só ir direto, é 20, né? Isso. Tá bem Perfeito. em cima da linha. Em quais anos foram devolvidos 10 cheques para cada 1.000 compensados? 98 e 2000. 98 e 2000? 98 e 2000. Né? 10 cheques. Isso. De novo, né? Ele já falou proporção 10 para cada 1.000 Para cada compensados. 1.000. Então não precisa fazer conta. Em que ano o calote brasileiro ultrapassou a marca de 20 cheques devolvidos para cada 1.000 compensados? 20 para cada 1.000? 2008, né? Ultrapassou, né? Ah, não, 2009. Não, 2009, 2006. 2009 e 2006. E 2007. 2006, 2007 e 2009. Que ultrapassou, né? Os 20. Mas a 2007, mas não fala em que ano, né? Não fala em que anos. Isso, sim. Então, Isso que eu ia comentar. É pertinente a análise do singular e do plural. Porque se então, nesse caso, teria porventura. que considerar o singular, né? Isso. Aí O eu que você. consideraria o valor maior, então, que é 2008. 2009, 2009? que é o maior, né? 23. Ah, tá. Você já está Não é? respondendo baseado no 23. No 23, já que se for singular mesmo, né? Porque realmente daria uma dúvida. Falar, eu tenho que falar os três ou vou falar só um? Né? Mas Então, mas eu não poderia dizer que em 2009 ele já tinha ultrapassado. Tipo, em que ano ultrapassou? Porque em 2009 já tinha ultrapassado faz tempo, porque em 2008 já tinha ultrapassado também. Tá entendendo? ele tá falando em que ano, né? Não falou mais 2008, né? Eu não, só tô propondo a ideia aqui, por Eu exemplo. pensei dessa forma, porque lá em cima tá falando 2008. Aí eu analisava só até 2008. Não, Né? não, não, eu tô falando assim, a tua análise de 2009 ficou boa, Sim. que 23,4. Só que o que eu quero dizer a pergunta é em que ano que ele ultrapassou os 20 cheque? Em 2009 ele já tinha ultrapassado, porque já tá 23. Em 2008 já tinha ultrapassado. Em 2007 também já tinha ultrapassado. Você tá entendendo onde que eu quero? O 2008 está em 20, né? Aí a gente poderia considerar ultrapassado
Ele não está falando entre, né? Tem muito essa questão na matemática do entre, números, e A, né? 2008, A, 2000, não tem aquela coisa? Se for entre, você tem que considerar os números menores. Se for entre Então, um ano e outro, você tem que considerar os anos, inicial e final. tem, só que o que eu Isso. acho que só que não é essa análise que tem que fazer por aqui, e é isso que eu acho que você está confundindo, porque É, você consegue enxergar o ponteiro do meu mouse, porque eu tô sem a sim, minha. sim. Então, porque se você for analisar, ó, os 20 cheques devolvidos, ele tá nessa linha aqui, né? Sim. Em que ano que os cheques bateu nessa linha? O que bateu nessa linha foi 2008. 2007 está um pouco acima. É, tá um pouco acima, mas em nenhum outro momento a linha do gráfico bateu aqui, porque em 2008 ela tá bem em cima da linha. É bem no ponto da linha, né? Em 2007, como você falou, tá um pouco acima. Sim, Em 2006 também tá um pouco acima. sim. Mas o cruzamento dela na linha, ela tá Ah, aqui, não tá? entendi. E que ano que é esse? Então, esse está entre 2005 e 2006. Então, mas se fosse para responder de forma singular, em que ano que o calote brasileiro ultrapassou a marca dos 20? Seria 2006. 2006? Então, mas olha, você não é a única a responder 2006 nesse caso. O Não. 2006, ele já tinha ultrapassado, tá vendo? Porque isso daqui é o Ah, começo do ano de 2006, ele já tá lá em cima. entendi. Então, a ideia não era ir direto no ponto alto. Seria E tipo como se fosse um aumento mesmo, percentual, né? De um ano para o outro. Aumentou, ultrapassou, então teria que olhar isso, 2005 para 2006, então seria 2006. É então, uma não faria, não teria a feito. resposta seria não 2006, mas 2005, porque esse ponto aqui, ele representa, por exemplo, um novembro, um outubro, Ah, aí ele passa dos 20 cheques devolvidos, tá vendo? A gente tem esse intervalinho aqui ainda que representa 2005, e aí a gente chega a 2006 já com uma marca acima de 20 cheques. Só que a pergunta não é em que ano que se começou com acima de 20 cheques devolvidos. Aí seria entendi. 2006. Mas a pergunta não é em que ano que se começou. A pergunta não é em que ano se começou com 20 cheques devolvidos, Que mas ano em que ano ultrapassou. Agora eu ultrapassou. entendi. Não, agora eu entendi. Nossa, uma análise bem diferente, assim. Eu ainda não tinha me atentado a isso, não. Muito bom. Sim, mas você entendeu a ótica da ideia aqui? Entendi. Mas a ideia é entender o que significou ultrapassar, né? Então, realmente, pega Isso. de jeito, assim. Mas você não é a única a errar isso aqui, não. Vi muita gente já errar esse tipo de análise aqui, sabe? De não compreender o salto, mas olhar só o que vem depois. O que Então, vem as bolinhas, você fica ali, né? sim, sim. Aí tem a D. Em qual período apresentado pelo gráfico o calote brasileiro manteve-se crescente por mais tempo? Em qual período, né? Manteve-se crescente. Você sabe Pode? me dizer o que significa um gráfico crescente? Um gráfico decrescente? Não, sei, né? A reta para cima, né? Tá crescendo. A minha É, explicação simples, assim. sim, sim. No caso, o que eu só queria complementar é porque você tem que fazer uma análise de gráfico sempre da esquerda para a direita. Então, se ele está crescendo da esquerda para a direita, Sim. é porque eu já vi muita gente falar assim, ah, mas depende do jeito que você olha, porque se você for analisar da Não. direita para a esquerda, né, mas Não, aí você não. não. Eu sempre fiz também da esquerda para direita. Eu nunca vi lógica no contrário, assim. A não sei que, não sei. Mas no caso aqui eu sempre faria da esquerda para direita. É porque eu tô olhando aqui e essa questão de período, eu imaginei que é de um ano para outro ano. Não sei se eu tô errada. Não seria o ano em si, seria o período de um ano para outro. Pelo que eu vi aqui, crescente por mais tempo, eu ficaria em dúvida entre 97 para 98. Ficou ali, depois. Não, peraí. Um tempo. 99, ele vai só decrescendo. E vai até 2005, não, até 2006. Seria isso, então, 99.
até o 2006, né? Isso. Períodos, né, bem longos, assim, não igual você falou, a questão da esquerda para a direita, porque quando chegou em 98, ele abaixou, né? Teve uma queda. Depois foi só subindo, subindo, mesmo que lentamente. Quase parou em 2004 ali e depois continuou até 2006. Isso. Certo? Isso mesmo. Certíssimo. Em que períodos apresentados pelo gráfico o calote brasileiro registrou queda? Em quais períodos registrou queda? Em quais períodos, né? Registrou o período de 98 até 99 e depois de 2006 até 2008. Isso. Certo? Isso, matou. Né? E o F, supondo que 2 bilhões de cheques foram compensados em 2002, determine a quantidade de cheques que foram devolvidos naquele ano. Aqui, eu quero que você não precisa nem fazer a conta agora, mas eu quero que você me explique como que nós podemos fazer essa conta. Se Entendi. 2 bilhões de cheques foram compensados em 2002, quantos cheques que foram devolvidos naquele ano? Como que você resolve essa conta? 2002. Temos 15 cheques devolvidos por 1.000. Né? Eu faria uma regrinha de 3. Como é que você montaria essa regra de 3? Você pode... Eu tenho 15, para cada 1.000 eu tenho 15 cheques. Então, para 2 bilhões, eu tenho quantos cheques? Entendeu? Eu faria do meu jeito lá com meus zerinhos lá e tal, para não correr risco, e cortaria e teria a resolução. Eu faria dessa maneira. Talvez exista a forma mais fácil, mas eu faria assim como segurança mesmo. Não, maravilha. Nossa, maravilha. Você matou muito bem. Parabéns, Hoje, ó, essa parte aqui, eu vou te deixar mais um monte de exercício desse tipo. Maravilha. E acredito que é interessante você resolver todos eles, porque, conforme eu falei para você, né, esse daqui é o eixo, um dos eixos do Enem que ele mais gosta. E agora, eu vou te apresentar o meu projeto, não que a gente vá fazer junto agora, a ideia aqui é o seguinte, é o que eu vou lançar como redação matemática. É uma mistura de, lógico, redação e matemática, por isso que leva esse nome, mas eu estou montando vários textos com extração de conteúdo matemático nele, baseado em competências do Enem. Então, por exemplo, isso aqui que a gente resolveu são simplesmente questões onde ela tem um textinho, né, aqui a gente fez de telefonia, de vendedor, bolsa de valores, é o que o Enem vai cobrar. Só que, na minha concepção, essa não é a melhor forma de estudar para o Enem, no caso das matérias. E por quê? Porque não tem como nós estudarmos direito esse tipo de questão, porque a questão não vai cair igual a essa. Não é? Então, o que eu estou bolando? Deixa eu mostrar aqui para você. Esse material aqui, ó, chamado Redação Matemática, esse aqui é o texto que eu vou passar para você, esse primeiro texto aqui. Esse aqui conta sobre o fenômeno Tiririca, eu não sei se você lembra quando ele foi detectado pela primeira vez, lembra? Lembro bem. Então, isso daqui é um texto relacionado ao fenômeno Tiririca, e aqui são perguntas que eu coloquei baseado nele. E eu vou te passar esse arquivo, tá vendo que aí já é um texto bem maior do que o Enem te apresenta. É lógico que, por exemplo, a questão A é uma questão aberta, o Enem não trabalha com questão aberta. Só que por que é interessante colocar uma questão aberta nesse tipo? Porque é aí que você vai... sem as alternativas, aí que você vai ter que pensar, pô, o que vai dar a resposta e colocar. A letra B eu já coloquei as alternativas para ficar mais parecida, mas repara, eu já fiz vários outros aqui, olha, sobre dengue, sobre energia elétrica, olha só os tamanhos do texto, tá vendo? Nossa. Acredito que é assim que se estuda pro Enem, porque isso daqui você vai ter que ler, vai ter que interpretar e vai ter que responder. E por último aqui eu também fiz sobre uma notícia aqui da internet, daqui já são tudo questões minhas mesmo, de notícias que eu peguei
da internet e eu elaborei o conteúdo matemático por detrás dela. Eu quero treinar isso daqui com você. Só que não faz sentido eu ler isso daqui com você no primeiro momento. Uhum. Então, assim, eu vou te passar somente esse do Tiririca, que eu quero ver como que você vai reagir quanto a isso. Aí depois você lê, você faz e você tenta desenvolver. E não vou te passar o gabarito de propósito mesmo, para que a gente converse sobre a questão Sim. depois e como que você trabalhou em cima dela, pensou em cima dela. E é isso daí. Você sabe como é que funciona o sistema de eleição brasileiro? Ali nas câmaras de deputados, nas Sim, cadeiras da sim. Eu Câmara? tava recentemente, isso aí. Porque tem que entender, né? Até pela questão da redação, eu costumo ler sobre essas coisas para mim ter uma noção, assim, do que falar, até na hora de escrever uma redação, do que eu preciso fazer. Então, eu costumo ler sobre, sim, a ação de cada Então, um. o texto ele vai te mandar justamente essa ideia. Ele vai até te explicar ali um pouco como é feita a divisão das cadeiras, e isso é até legal, porque tendo uma notícia dessa, um exercício como esse, para você desenvolver a matemática, você fica até mais preparada para a própria redação. Então, Exatamente. assim, caso caia algo envolvendo por eleição ou algo do tipo, e você Tá. precisa fazer uma espécie de inferência, aí você já tem, pô, aquela questão lá que o Gabriel mandou, me explicou, eu sei como é que funciona o sistema de cadeira. Se você quiser citar isso daí, é um plus para sua redação, né? Com certeza. Aí eu vou te passar, você me fala depois do seu feedback quanto a Pode isso. tá. Aí junto com aquelas questões das áreas de gráfico, tá bom? Tá bom. Fechou, gente. Você tem alguma coisa a dizer aí? Tem algumas últimas palavras? Minhas últimas palavras é agradecer pela oportunidade mesmo de estar participando desse projeto e pelo feedback, né, realmente de estar tendo um termômetro, assim, realmente do meu aprendizado, do que eu preciso melhorar, do que eu preciso estar lapidando, que é meu interesse realmente, estar melhorando em matemática e em outras áreas, né, igual você falou, estou aprendendo matemática, mas ela acaba me ajudando em outras também, então, pelo conhecimento geral, e eu só tenho que agradecer e espero que a gente possa contribuir, né, de alguma Sim, forma. sim. Eu queria muito que a gente continuasse junto fazendo isso daí, porque, como eu te falei, todos aqueles textos que eu te mostrei, eu ainda estou montando, eu queria que a gente fizesse todos eles juntos aqui Sim, e você vai ser a pessoa que vai me dizer assim, olha, isso aí que você está fazendo está sendo melhor ou está sendo pior do que o estudo que eu estava fazendo, exato. porque se isso aqui dá um mega trabalho de fazer, porque É não existe material assim, sabe? Eu estou pegando as notícias ali, pô, criando as questões. Então, se você me fala, ó, não gostei muito não, achei que, pô, tá difícil, tá chato, aí eu já vou mudar de estratégia. Então, é muito importante o feedback que você me der, que vai servir de base também para futuros alunos mais lógico. para frente, tá bom? Certinho. Obrigado, Eu que G. agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.